Salve, turma do PodFit! Estamos aqui hoje com a presença ilustre do Daniel Garlipe, professor doutor Daniel Garlipe. E hoje nós vamos conversar sobre diabetes. Então, se tu queres entender um pouco mais sobre o assunto, fica nesse vídeo. Então, professor, muito obrigado pela tua presença hoje aqui. E a gente gostaria que tu falasse um pouco sobre o teu currículo, brevemente, e um pouco sobre a tua história de vida, o que te trouxe até esse momento. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer por esse momento, poder estar convivendo com vocês, que foram a grande maioria meus alunos, e enxergar que vocês estão num nível muito diferente, num nível muito especial frente aos demais colegas. Então, para mim é um prazer enorme poder estar aqui. Bom, eu comecei na Educação Física, eu fiz graduação em Educação Física na URGS e logo em seguida, terminando, já entrei na especialização em Fisiologia do Exercício e já emendei mestrado, doutorado em Ciências do Movimento Humano. Quando eu me formei, eu iniciei com o trabalho como personal trainer, onde eu fiquei durante 12 anos trabalhando com isso e durante esse período eu abri uma empresa e essa empresa trabalhava com programas de qualidade de vida em empresas. Depois disso, o que nós fizemos? Eu acabei me desligando da empresa porque eu acabei entrando então para ser professor universitário e que sempre foi o grande sonho da minha vida. Então eu acabei optando em ficar somente como professor universitário. Só que a vida ela vem vindo, a vida vai acontecendo. Sim. E hoje eu acabei então abrindo uma empresa minha, onde eu vou focar também em cursos para que haja uma qualificação um pouquinho maior dos nossos alunos e das pessoas, porque muita coisa tem acontecido e eu tenho visto assim que muitas coisas inadequadas têm sido ditas e aí eu quero tentar, né, ajudar assim frente à possibilidade que eu tenho a formação das pessoas. Então, mais ou menos é por aí que eu tô caminhando. Muita gente falando bobagem, né? Ô Daniel, a gente sempre pergunta, na verdade é uma pergunta que eu faço para todos os convidados. Como é que foi, assim, a chegada pra tua família e fala assim, mãe, pai, enfim, eu vou fazer educação física? Porque, querendo ou não, a gente sabe que tem um... Não sei se hoje em dia ainda, né, mas tu pode falar que é professor lá, se tem esse certo preconceito ainda com a educação física, enfim, acho que a maioria aqui, não sei se teve esse preconceito. Eu não tive, graças a Deus, meu pai e minha mãe sempre me apoiaram. Mas como é que foi esse início aí, né? Eu tive. Vou ser sério. Eu tive esse preconceito. Cara, foi engraçado pelo seguinte, eu sou técnico em mecânica. E aí eu estava trabalhando numa empresa onde eu fazia projetos de máquinas e daqui a pouco chegou um colega meu que perdeu 2 dedos numa máquina. E foi eu que eu auxiliei o cara, nós encaminhamos ele conseguiu inclusive reimplantar os dedos e está funcionando. E me deu um start, eu falei, cara, estou no lugar errado. Eu preciso ir para a área da saúde. E minha mãe é professora de educação física. Então eu comecei a pender para esse lado. Mas aí eu acabei fazendo lá o vestibular, passei. E o interessante foi que eu tive a oportunidade de passar 1 ano em Portugal. Então minha mãe, ela falava para as vizinhas assim, meu filho está na Europa. Fazendo o quê? Ele está fazendo uma parte da graduação. O que ele faz? Medicina, odonto, direito? Ele falou, não, faz educação física. Daí as mulheres dizem assim, mas ele tá fazendo o quê lá? Ou seja, assim, existe um preconceito absurdo com a nossa área, mas é entendível também, né? Porque muitos dos nossos colegas pecam muito, não se dedicam, fazem muita bobagem, o que acabou levando a educação física para o ponto que ela está. E a nossa função aqui, enxergando, olhando cada um de vocês, pessoas completamente diferentes, eu sei que nós vamos dar um jeito de trazê-la de volta. Tomara, né? E como é que foi essa experiência em Portugal lá? Foi pela própria universidade? Isso. Foi uma mobilidade universitária, onde eu fui para lá e tive a oportunidade de fazer algumas disciplinas lá. Então, como foi a primeira vez que pessoas daquela instituição iam para Portugal, eu tive a oportunidade de ficar 1 ano lá. Então eu fiz algumas disciplinas lá, as quais eu pude utilizar depois nessa minha formação. Foi muito bom porque a gente enxerga coisas diferentes, como pessoas assim, eles se dedicam mais, eles estudam mais. Mas a metodologia de ensino é muito parecida? Muito parecida? Muito parecida. Né? Então, assim, foi muito bacana. O difícil no início foi tentar entender o que eles estavam dizendo, né? Sim, sim. Mas depois a coisa aconteceu e, cara, foi uma experiência maravilhosa. Foi assim, vou dizer que foi o que virou a chave.
Então valeu muito a pena ter ido para lá. Ah, que massa mesmo, que massa mesmo. Acho que a tua missão que tu falou, Daniel, de agora tá a tua empresa, de trazer curso, qualidade, assim, ela vem muito de encontro ao que hoje é a missão do PodFit, né? O PodFit, ele surgiu do CCP em si, que é o Centro de Capacitação de Profissionais, que é uma ideia que a gente criou para poder qualificar profissionais. E hoje o PodFit, ele é uma vertente, ele é um braço disso que busca também trazer mais informações a nível Brasil, primeiramente a nível Brasil, do que a gente tem, do que a gente pode oferecer dentro da nossa área de educação física. Então acho que o que tu traz aí com essa tua nova empresa vai só agregar e é disso que a gente precisa. E eu vou te dizer, cara, que quando tu me fez o convite, cara, fiquei impressionado, assim, com o nível que vocês estão chegando, com a ideia do PodFit. E, cara, fiquei muito feliz, principalmente em poder ser convidado para um momento que nem esse, porque como vocês foram meus alunos, parece que eu deixei uma sementinha aí no coração de vocês, e isso para mim é só alegria. E para nós ouvir isso do nosso professor, né? Eu acho que é uma satisfação muito boa ver que a gente está trilhando o caminho certo da coisa, né? Não tá indo pro lado de falar tanta besteira que nem muita gente fala. Principalmente que nem o Daniel tá fazendo cursos, né? Cursos é diferente de tu ver algum vídeo no YouTube, que tem muito cara famoso falando muita besteira, né? Então, eu acho que, pra mim, principalmente, é uma honra muito grande receber um elogio do jeito que a gente está recebendo aqui do Daniel. Para nós todos, né? Na verdade, isso é algo que diz que a gente tá no caminho, que a gente falou. É muito bom, é uma sensação muito boa, que a gente tá fazendo a coisa certa, né? Eu vejo que falta a aplicabilidade de certos conceitos. Às vezes a pessoa vai lá, fala alguma coisa que serve para um determinado grupo. E hoje a ideia é a gente falar para um grupo completamente diferente. Então, a coisa não funciona assim como muitas vezes um recortezinho ali é trazido e muitos dos nossos colegas acabam caindo nesse discurso, segue aquele caminho e acaba causando vários problemas. Então, é essa profundidade que vocês estão tendo que eu gosto e quero fazer esse coro junto com vocês aqui e me coloco à disposição sempre que for necessário. Eu sempre lembro de uma frase que tu falava na fisiologia. Cara, os caras pegam uma gaveta, né, do armário. E eles não olham as outras. Então, eles pegam essa gaveta, falam dessa gaveta, fecham. Eles não abrem, eles não ampliam o armário. Não fecha, Então, é mais ou menos isso aí, né? Tudo funciona. Um recorte que serve para determinado grupo, mas para a grande maioria, daqui a pouco não. E dentro de uma fisiologia, também, como o Daniel falava, tudo funciona junto e ao mesmo tempo. Nada para uma coisa funcionar. É tudo interligado. Eu até acho que quem está vendo aqui, esse programa em si... tem que entender que os recortes, os cortes, a questão de não ter tanta profundidade, ela faz parte do jogo da internet. Ela faz parte do jogo do Instagram, do TikTok, do Facebook, das redes sociais que a gente usa. Mídia, né? É mídia, e ela funciona assim, o algoritmo te enganja assim, ele vai te lançar assim quando o vídeo for curto e ele for especializado naquilo e tiver engajamento. Ok, só que pros colegas que estão vendo, os profissionais da área, eles têm que ver aquele vídeo e pensar, tem mais coisa por trás. Tem um backstage, tem alguma coisa ali atrás. E ir em busca daquela informação por completo, porque senão aquilo se torna uma informação sem pé e sem cabeça. Não é a nível de profissional. Porque, acredito eu, que proliferar esse tipo de informação recortada, falar, só passar adiante esse tipo de informação, ou até mesmo dentro de um treinamento, fazer só contar 4 de 8, 4 de 12, qualquer pessoa que gosta da área vai aprender a fazer. Agora, tu dá o embasamento por que aquilo acontece. Até porque um recorte pode sair fora de contexto. Pode ser fora de contexto. Então... Tu dá o embasamento por que o cara tá falando que ele falou aquilo por causa disso, isso, aquilo, outro. Aí já é uma coisa de profissional. E quando o cara é profissional, não tem. O cara vai se diferenciar. Tem duas coisas assim, te ouvindo falar. A primeira, o professor Max, né, um grande amigo nosso aqui, e professor também de vocês, ele tem uma frase que eu achei muito legal. Ele diz o seguinte: hoje o profissional de educação física, ele sabe tanto quanto um interessado esclarecido. Então, assim, nós não temos diferencial. Às vezes o cara é engenheiro, gosta um pouquinho de exercício físico e está sabendo mais do que nós, porque falta interesse nosso. Aconteceu uma cena engraçada. Eu estava dando aula de suporte de base de vida e uma menina disse assim: eu aprendi fisiologia no TikTok. Eu disse, legal, beleza. E eu estava falando justamente sobre afogamento. E aí eu comecei a fazer algumas colocações fisiológicas. E aí eu disse assim, né, fulaninha? E ela, não sei.
Mas, e o que tu acha disso? Não sei. Eu falei, dá pra notar que tu fez fisiologia no TikTok. Então, assim, cara, infelizmente, os nossos colegas estão partindo por um mundo muito complicado. Né? E isso vai fazer muita falta ali na frente. Na aplicabilidade, no treinamento, na modificação da vida dos nossos clientes, pacientes, alunos e assim por diante. É isso aí. Então, pra ti que não quer uma informação rasa e sem embasamento, vamos saber agora da voz do homem. Qual a diferença entre diabetes do tipo 1 e tipo 2? Vamos conceituar um pouco esse assunto. Johnny, quando a gente fala de diabetes, existem mais tipos de diabetes. Muito mais. Excelente, já começamos bem. Então, assim, nós temos diabetes categorizados de tipo 1, tipo 2, tem o diabetes gestacional e tem diabetes de outras causas. Por que a gente acaba focando mais no diabetes do tipo 1, do tipo 2? Porque as outras causas acabam migrando para as mesmas respostas que acabam sendo geradas pelo diabetes do tipo 1 ou do tipo 2. O que acontece no diabetes tipo 1? O pâncreas, que é um órgão, ele deixa de produzir insulina. Por quê? Porque as células beta, elas acabam sendo, por algum motivo, queimadas. E quando a gente começa a se aprofundar nisso, a gente enxerga que é uma doença autoimune. O próprio organismo afeta essas células, fazendo com que essas células parem de produzir insulina. Então, o diabetes do tipo 1 é a diminuição drástica ou a finalização completa da produção de insulina. O que é o diabetes tipo 2? O diabetes tipo 2 é uma diabetes progressiva, porque o indivíduo começa a apresentar, por exemplo, uma incapacidade de captação de insulina, que a gente chama de resistência à insulina. O pâncreas, por esta causa, ele começa a produzir cada vez mais insulina. Só que chega um momento que essas células beta não conseguem produzir insulina suficiente para gerar justamente a função da insulina, que é fazer com que a glicose seja captada da corrente sanguínea e colocada para dentro de uma célula ativa. Então, a grande diferença é o diabetes do tipo 1 é praticamente a eliminação da produção de insulina. O diabetes do tipo 2, eu até tenho insulina, inclusive até mais insulina circulante. Porém, mesmo assim, por uma resistência à insulina, a gente não consegue fazer a partir deste hormônio que faz a sinalização na célula para permitir a entrada da glicose, ela acaba, por vários motivos, não conseguindo gerar essa sinalização, fazendo com que a glicose não entre. Se a glicose não entra, a gente acaba aumentando a glicose sanguínea, fazendo lá uma hiperglicemia sanguínea, né, que traz aqui vários problemas e a gente pode ir discutindo conforme a coisa for caminhando. Perfeito. E, Daniel, quais os benefícios do treino para as pessoas que têm diabetes, tanto do tipo 1 como do tipo 2, gestacional, enfim? Tá. O que acontece quando a gente treina? Nós temos dentro da nossa célula, nós temos um transportador dependente de insulina, que é o glúten. Esse glúten, quando a gente está falando da entrada de glicose, nós estamos falando do GLUT4. Quando a insulina se liga à membrana, ela faz uma sequência de sinalizações intracelular, o que faz com que esse glúten, que é uma proteína interna da célula, migre até a periferia e consiga captar glicose e trazer para dentro da célula. Porque qual é a função final do corpo humano? Ressintetizar ATP. Então, se nós precisamos ressintetizar ATP, eu vou lá, a partir da glicose, fazer lá, dependendo da atividade que nós estivermos fazendo, uma glicólise mais aeróbia, mais anaeróbia. E aí, isso aqui a gente também pode discutir, porque existem várias questões voltadas a essa questão de chamar de aeróbia, anaeróbia. Quando a gente está numa questão mais anaeróbia, o meu aeróbio está sobrecarregado. Então, bom, existe uma enormidade de coisas que a gente pode discutir aqui. O exercício por si só, ele é capaz de sensibilizar esse glúten. Este glúten, sem a necessidade da sinalização insulínica, é capaz de migrar até a periferia e captar glicose da circulação. Por isso, muitas vezes, quando a gente está treinando com um diabético, nós temos que cuidar a hipoglicemia pós-treinamento. Porque o indivíduo pode, depois do treinamento, e vai continuar captando glicose da circulação por essa maior sensibilização do GLUT4. E aí a gente começa a pensar assim, quais são os problemas de eu gerar treinamento para o indivíduo à noite? Porque esse cara pode apresentar uma hipoglicemia noturna e inclusive vir a falecer por causa desse tipo de resposta.
né? Então, assim, o treinamento faz com que o diabético do tipo 1 diminua a quantidade de insulina que ele vai depender, então a quantidade de carga insulínica que ele precisa injetar, ele vai diminuir. E o diabético do tipo 2, ele acaba fazendo uma redução da necessidade de fármaco, inclusive tem muitos diabéticos tipo 2 que não precisam nem tomar fármaco. E pensando nessa questão, o que acontece muitas vezes quando a gente está falando de diabetes do tipo 2? Ela vem normalmente acompanhada da obesidade. A obesidade, ela gera um aumento de gordura intracelular. E esta gordura intracelular, ela é captada pelas células ativas. Só que quando aumenta essa captação de gordura intracelular, há uma produção de ceramidas dentro da célula. E estas ceramidas, elas interferem no processo que é gerado pela informação da insulina para a célula. Então, essa formação de ceramidas inibe, inclusive, a captação de glicose. Por isso que o exercício ele é tão importante para o diabetes do tipo 2, porque ele vai fazer uma sensibilização aumentada do glúten, vai fazer uma diminuição da gordura intramuscular, fazendo com que essa resistência à insulina diminua, fazendo com que o cara responda cada vez melhor. Perfeito até o momento. E a gente tem dentro disso, o contexto... Bom, enfim. Tu falaste ali que tem um risco em si em treinar o indivíduo à noite. A gente tem que estar muito ciente quando a gente está trabalhando com o indivíduo que tem diabetes. Citando um exemplo prático que eu fiz quando eu estagiei no ICD, no Instituto de Crianças com Diabetes, que faz um trabalho excepcional lá, trabalhando crossfit com as crianças. O Tom, que também está convidado, vem aqui ano que vem. Faz um trabalho com as crianças lá e a gente conseguia ver na prática as diversas funções que o exercício poderia beneficiar eles ali e também algumas coisas atípicas, porque lá a gente lidava com crianças que tinham diabetes assintomáticas, o que é um risco tremendo. Elas estavam tendo uma hipoglicemia e elas não estavam cientes, estavam bem, estavam aparentando estar bem, e então tu tem que ter um feeling muito grande, tem que ter muito esse cuidado, mas como funcionava lá? A gente verificava como que estava a questão da glicose dele antes do treino, na metade do treino em si, e imediatamente após, né? Dependendo do resultado paralelo daquilo ali, e isso era escrito num quadro para que a criança também se desafiasse, né? Ela via, pô, olha, legal, diminuí, tô bem. Agora acho que eu posso comer aquilo que eu gosto, né, mãe? Daí tinha esse jogo porque é lúdico, é com crianças ainda que tu trabalha. Mas essa resposta era muito interessante porque a gente tinha um scout anotado ali e dentro disso a gente tinha algumas recomendações que o Tom fazia para que a criança saísse dali, ingerisse algum alimento ou não, tava tranquilo, poderia comer dali a 1, 2, 3 horas, mas cada criança, cada pessoa que tem diabetes é um mundo diferente. Isso a gente tem que ter um cuidado, né? Ela vai ser sintomática, não vai ser a mais ativa, é menos ativo, um é mais gordinho, outro é mais magrinho, um tem uma personalidade muito mais ativa, o outro não, é simplesmente mais quieto, mais dele. Então como tu vai lidar com aquilo também é muito importante e o exercício em si, ele é algo que é muito legal a gente tá falando pra vocês aqui, é muito bacana, mas quando tu vê isso, e principalmente quando tu vê, pra mim, né, tu vê numa criança, ela chegar ali não tão bem, e ela sair se sentindo bem, entendendo o que ela tem, entendendo as condições dela, e ela aprendendo a se cuidar, e aprendendo que o exercício fez aquilo, nossa, pra mim era uma realização a cada dia que eu podia estar lá. E eu podia aprender muito com as crianças. Eu achei muito legal. Dionei, tu trouxe uma coisa muito importante. O diabetes, treinar um indivíduo com diabetes, é algo que eu preciso ter um controle muito grande. A gente pode pensar lá na síndrome metabólica, né? Quando a gente está pensando em indivíduos com diversas doenças, ou podemos pensar essas doenças separadas. Um indivíduo que tem obesidade, por exemplo. Eu vou avaliar esse cara e vou gerar treinamento para ele e eu posso reavaliá-lo 2 meses, 3 meses depois. Vou pegar lá um hipertenso, eu posso gerar treinamento com ele, o que eu vou fazer? Eu vou medir lá a pressão antes, a pressão depois do treino. Agora, o diabetes, não. O diabetes, ele gera uma necessidade, assim como tu colocou muito bem, eu preciso verificar como é que está a glicose sanguínea antes, durante, depois, inclusive horas depois. Isso. Porque eu preciso ter um acompanhamento muito grande desse processo. Ou seja, o diabetes é completamente diferente. Porque a gente começa agora a pensar assim, ó, bom, vamos pensar em uma hipoglicemia pré-treino.
uma criança chega lá, ou um adulto chega lá com uma hipoglicemia pré-treino. Pai, estamos falando ali de 60 a 70 miligramas por decilitro. É muitas vezes uma necessidade de nós entregarmos uma carga glicêmica para ele, para que o treinamento possa ser adequado. Aí existem algumas regrinhas básicas. Por exemplo, o indivíduo chega lá um pouquinho abaixo de 100 miligramas por decilitro, porque o diabético ele funciona diferente da gente. Um diabético chegando lá com uma carga glicêmica lá, um nível glicêmico de 120, 140, é normal. Para nós, a gente já se preocupa um pouquinho. Então, assim, ó, se o cara chegar com 100 e o treinamento for leve e de curta duração, ou moderado e de curta duração, não precisa fazer nenhuma reposição em termos de glicose. Bom, o cara chega lá abaixo de 100. O treinamento vai ser moderado, alta intensidade e um pouquinho mais alongado. Eu preciso começar a pensar em fazer uma entrega de glicose para esse indivíduo. O indivíduo chega acima de 100. Não preciso me preocupar em fazer uma entrega de glicemia, de carga glicêmica, de algum carboidrato para esse cara. E nós vamos começar a pensar em quantas gramas. Nós podemos variar de 5 a 30 gramas de carga, de entrega de carboidrato para que esse cara possa responder de forma adequada. E aí a gente vê esse lado da hipo. Agora vamos enxergar o lado da hiper, que inclusive começaram a mudar alguns critérios. Há pouco tempo atrás, nós falávamos se o cara chegou com 250 miligramas por decilitro de glicemia, não treina. Hoje a gente não pensa mais assim. Hoje a gente pensa em 300 miligramas por decilitro e vamos analisar lá, inclusive, se o indivíduo está apresentando cetose na urina. Se o cara tiver cetose na urina e tiver com 300, não treina. Se o indivíduo tiver com 300 e não apresentar cetose na urina, treina, porém nós temos que nos preocupar muito com a hidratação desse cara. Porque esse aumento de glicose vai fazer uma excreção muito grande de água e este processo vai levar uma desidratação, às vezes bem importante para o cara. Então, os critérios eles vêm se modificando conforme os estudos vão avançando para que a gente possa ficar esperto em todo esse processo aí. E no caso do hipo pré-treino, tem algum tipo específico de carboidrato que se dá? Se é uma absorção mais lenta, mais rápida ou isso é indiferente? Quando a gente pensa em carboidrato, nós precisamos entender que o carboidrato, ele, se for de uma carga muito alta, ele vai fazer uma absorção muito alta. Porém, nós estamos falando de um diabético, que ele já tem um problema em termos de captação de glicose. Então, neste caso, nós podemos pensar num carboidrato de alto índice glicêmico, porque eu vou poder trabalhar com ele nesse sentido. Entendi. Então, o legal seria nós trabalharmos, neste caso, com dois tipos. Eu vou entregar um carboidrato de absorção rápida e um mais moderada, porque eu consigo, então, ir controlando esse cara ao longo do tempo, diminuindo o risco desse cara de apresentar lá uma hipo aumentada em treino. Né? E aí, depois, o pós-treino é todo um outro cuidado também. Perfeito. Em relação ao volume de treino, Daniel, o que tu acha mais adequado? Cara, assim, volume alto, baixo. O que acontece quando a gente começa a se aprofundar um pouquinho, e tem alguns detalhes sensacionais aí quando a gente começa a analisar a questão de treinamento para diabético. Os caras estão demonstrando o seguinte: primeiro, vamos pensar em treinamento aeróbio, tá? Vamos pensar primeiro nessa situação. Em termos de treinamento aeróbio, se fala de treinamento de 5 até 7 vezes por semana. Qual é o grande detalhe aqui? É que vai haver uma modificação da glicose sanguínea de 2 a 72 horas pós-exercício. Então, assim, eu posso treinar 7 vezes por semana, mas aquele estímulo não deveria ser dado sequencialmente. Por exemplo, eu não deveria fazer treinamento 2 dias seguidos em termos aeróbios, em termos de uma intensidade moderada a alta, porque eu vou ainda ter respostas de hipoglicemia do treino passado. Então, o que está sendo dito? Cara, tu pode fazer dá um intervalo, faz de novo.
Ou dá 2 seguidos e dá um intervalo maior para que a gente possa fazer um estímulo novamente. E aí estamos falando aí em torno de 50% até 70% da frequência cardíaca máxima, ou ali em torno de 45% até 65% do VO2 máximo do indivíduo. Quando a gente fala de força, aí já estamos pensando em outras coisas, como, por exemplo, trabalhar principalmente grandes grupos musculares, de 5 a 10 tipos de exercícios diferentes para esse cara. E aí nós estamos falando aí em torno de estímulos de 3 a 4 vezes por semana. O que se pensa muito é justamente assim, ó, o treinamento em conjunto deve ter um gasto em torno de 1.000 a 2.000 quilocalorias por semana, para gerar um estímulo adequado para essas células, para uma captação de glicose mais interessante. E aí, cara, vem alguns estudos fantásticos que mostram o seguinte: o que é melhor? Bom, eu vou fazer então um treinamento concorrente. Vamos pensar. Vou fazer estímulos aeróbios e anaeróbios lá de força ou de resistência no mesmo dia. Os estudos demonstram o seguinte: se eu iniciar com o aeróbio e finalizar com a força, a hipoglicemia pós-treino é muito mais... comecei com o aeróbio, vou para a força, a minha hipoglicemia é menor pós-treino. Se eu começar com a força e fazer aeróbio, a minha hipoglicemia pós-treino é maior. O que faz com que eu comece a pensar o seguinte: bom, se isto vai acontecer, eu preciso de uma pausa maior, eu preciso de um repouso maior, porque esse cara vai estar em hipoglicemia ou vai estar com respostas importantes desse treinamento horas depois, dias depois desse meu treino. Então, posso gerar treinamento concorrente? Posso. Vou ter uma baita resposta. Só que eu preciso pensar quantas vezes eu vou poder treinar esse cara. E se esse cara quiser treinar 5, 6 vezes por semana, aí eu começo a pensar em modificar esse tipo de treinamento em termos de estímulos aeróbios, anaeróbios, concorrentes, com muitas vezes um treinamento mais de mobilidade, de flexibilidade, onde o cara vai estar tendo também algumas respostas importantes musculares, mas não um estímulo acentuado em termos de célula muscular, captação de glicose, fazendo com que diminua o risco dele apresentar essa hipoglicemia. E até para montar o treino da pessoa com diabetes, tem que saber horários de aplicação, músculos aplicados. Perfeito. Tipo de insulina aplicado. Isso Porque, por exemplo, se tu for fazer um treino de inferiores e a pessoa faz uma aplicação na perna, tu já não vai poder fazer aquele treino de inferiores naquele dia. Justamente por causa que tu vai aumentar a circulação sanguínea, a absorção mais rápida ainda da insulina e podendo ter uma a hipoglicemia sanguínea. Ainda dentro do treino. Exatamente. Legal essa tua colocação. O que a gente enxerga lá, principalmente insulina injetável, nós temos insulina de resposta rápida e de resposta prolongada. Mesmo a de resposta rápida como a de resposta prolongada, ela vai ter um momento de pico. Este momento de pico é nessa hora que eu tenho que evitar o treinamento. Porque quando eu tenho esse pico, justamente, eu vou estar com uma glicemia alta, vou estar com uma hiperinsulinemia, o que vai fazer com que eu capte muita glicose, levando o cara a uma hipoglicemia. Aí mais o treino. Mais o treino. Então, lá em cima. todo esse processo tem que ser muito bem controlado. E mais do que isso, um diabético descontrolado, ele pode apresentar hiperinsulinemia pós-treino. Porque se eu estou utilizando a minha insulina de forma inadequada, os meus hormônios contrarregulatórios, glucagon, cortisol, epinefrina, vão fazer uma demanda maior de glicogênio, vão fazer uma demanda maior de gordura intramuscular, de gordura subcutânea, para que justamente eu libere mais ácidos graxos para utilização em treinamento. E isto vai gerar, inclusive nós temos lá o triglicerídeo sendo quebrado em glicerol, ácidos graxos, um aumento dessa glicose, na circulação, o que vai gerar uma hiperinsulinemia pós-treino.
Desculpa, uma hiperglicemia Glicemia. pós-treino. Isso acontecia no ICD. Então... Acontecia muito. E a resposta era: pega 10 crianças e 2 delas, todo mundo teve uma diminuição na questão da glicose durante início, meio e fim, periodizando, e no final 2 apontavam o hiperglicemia subindo, e daí tu fala, tá, e qual é a resposta? E o que aconteceu aqui? Por que as 2 tiveram essa desregulação? E aí o procedimento, tu esquece tudo e tu começa de novo o procedimento com aquela pessoa diferente. Isso. É um mundo à parte. O controle dela não está sendo bem feito. A carga de insulina dela não está sendo bem feita. Então eu preciso pensar, por causa do... Olha que fantástico isso, cara. Por causa do treinamento, eu enxergo agora de novo o tratamento. Vou dizer assim, não, eu vou ter que refazer esse tratamento aqui, porque provavelmente a carga de insulina que essa pessoa está recebendo não está adequada. Porque o treinamento, a resposta do treinamento demonstrou isso. Ou seja, gente, eu costumo dizer para todo mundo que não existe nada mais fantástico do exercício físico. Não existe área mais fantástica. O melhor remédio que tem para a tem. grande maioria Essa das coisas. necessidade de trabalhar com esse indivíduo que eu falo em si, ele apresentava uma resposta hiperglicêmica após o treino. O controle da dieta não era uma coisa boa, e aí ele ainda era assintomático. Então, meio que uma bombinha, né? Exatamente. Era uma coisa bem delicada de se trabalhar, na verdade. E daí a gente começa a desenvolver. Mas, Daniel, depois de tudo isso, ficou aquele ponto ali que eu acho interessante explicar pra galera, ou pelo menos dar o insight de onde eles buscaram a informação, e o porquê que há uma diferença na resposta glicêmica se eu começar com aeróbio e musculação, ou depois ou musculação, enfim, treinamento de força e o aeróbio. Bom, legal a tua colocação. Quando nós fazemos treinamento de força, a captação de glicose, a necessidade de glicose sanguínea não é tão importante quanto quando nós estamos fazendo um treinamento mais aeróbio. Lembra que nós estamos falando de diabético. Sim. Tá? Então, assim, a gente pode entrar em outras discussões aqui em termos de utilização de gordura intramuscular, subcutânea, mas não é essa a questão aqui, eu estou falando de diabético. Então, essa necessidade, ela é diminuída na força. Então, se eu tiver um estímulo maior de glicose antes e menor depois, eu já estou dando tempo para que os meus hormônios autonômicos façam com que eu já comece a regular esta glicemia. Agora, quando eu faço treinamento de força, que já fez um certo gasto, utilização de glicose, e entro para um treinamento mais aeróbio, eu vou fazer essa resposta ser alongada. E a gente pode, agora, passou na cabeça aqui, nós podemos pensar, inclusive, essa resposta em termos de demanda energética. O que os exercícios, o que os estudos têm nos demonstrado? Qual é a melhor forma de nós emagrecermos? Fazer um treinamento de força de altíssima intensidade seguido de um treinamento mais aeróbio. Ou seja, demanda energética. Estamos falando de energia, estamos falando de glicose. Então, isso tem tudo, nos traz a ideia de que se eu começar com força intensa e terminar com um treinamento mais aeróbio, minha demanda energética vai ser maior, eu vou fazer mais captação de glicose. Sim. A minha hipoglicemia passa a ser mais intensa pós-treino. Mas eu falava da hiperglicemia, mas a hipoglicemia também é um problema. Porque eu vou ter lá uma resposta autonômica em termos de hormônios contrarregulatórios que vão fazer todo esse processo, o que vai levar o indivíduo, por exemplo, à fraqueza muscular, a formigamento nos dedos, formigamento na boca. E também vou ter uma resposta neural, porque se eu tiver menos glicose circulante, menos glicose é entregue no cérebro. Sim. O cara começa a ficar com dor de cabeça, o cara começa a ficar mais sonolento, o cara começa a ficar lá não tendo respostas de controle motor mais acentuado. Então, trabalhar com diabético, o cara tem que estar muito bem preparado. Porque eu preciso ter um controle ali de início, meio, fim, inclusive depois. E aí, queridão, mediu tua glicose, tu pode me mandar? Vamos acompanhar isso aí. Então, por isso que essa ideia lá do trabalho com as crianças é fantástica. Por isso que eles estão ali. Elas brincaram, treinaram e eu continuo acompanhando essas crianças. E às vezes o nosso aluno, ele treinou e vai para casa. Mas eu, como responsável por esse cara, eu preciso estar ligado nisso e em contato com esse cara. Porque toda a resposta glicêmica dele vai depender do que eu fiz.
Então, olha a importância da nossa atividade quando a gente pensa em trabalho com diabético. Cara, sensacional. Ô Daniel, e a questão que tu falou da insulina, a pessoa que ela faz a utilização, né? Tem o pico, o momento que ela vai dar. Tem uma média de tempo logo após a aplicação que ela desse pico ou não? Depende da insulina que tu vai utilizar, porque assim, ó, às vezes tu vai, ela muitas vezes ela é determinada por dia. Tu vai utilizar uma insulina de longa duração e tu pode ao longo do teu dia utilizar insulinas de mais curta duração. Certo? A insulina de longa duração, ela vai ter um pico lá mais no meio do dia, o que vai fazer com que essa não seja o principal problema. Mas uma insulina de curta duração, ela vai ter um pico ali mais ou menos em torno de 45, 1 hora e meia pós aplicação. E dependendo de como está a minha glicemia, a partir do momento que eu acordo, eu tenho lá regras que eu preciso seguir. Então, hoje eu vou utilizar uma insulina de resposta mediana e vou ter que fazer 3 aplicações de resposta em termos de insulina de resposta rápida. Ah, não, a minha glicemia, acordei melhor, eu vou poder fazer menos aplicações de insulina de curta duração. Certo? Até porque, dependendo de como eu medir isso ao longo do dia, eu vou ter que também aplicar. Não tenho o que fazer. Então, é cuidar isso. Então, por exemplo, chegou lá o teu aluno. Para ter esse controle, né? Para ter esse controle. Então, chegou o teu aluno, às vezes tu vai ter... Apliquei faz 1 hora e meia. Até porque é E não só isso, às vezes tu vai ter que cancelar a aula do cara, ou quem sabe dizer assim, ó, queridão, quer treinar hoje? Tu vai voltar daqui a 2 horas, porque agora tu não vai treinar. E o risco de errar a aplicação de insulina, botar mais também é um perigo gigante também. E o legal do treinamento é que ela diminui esses riscos. Ela diminui essa necessidade. A carga de insulina... Pensa, gente, numa criança tendo que enfiar uma agulha na coxa, na barriga, no braço, 3, 4, 5 vezes por dia. Isso também gera uma carga em termos psicológicos muito grandes. Então, se nós conseguirmos diminuir a necessidade que esse cara vai precisar da utilização de insulina, inclusive psicologicamente, isso vai ter um retorno maravilhoso para o cara. Por causa dessas respostas do treinamento. Sim, com certeza. A liberdade nutricional desse cara também pode ser alterada. Imagina que para uma criança onde, enfim, todos os colegas, todo mundo consegue comer o que bem entender, porque tem não vou dizer um privilégio, mas consegue porque o corpo aguenta. E ela tem que ter um controle, se ela não tem... É difícil pedir para uma criança a clareza na hora de ela ter um controle no comer, né? Não pode comer aquela bolachinha, não pode... Algumas sim, outras não, mas gera uma carga emocional e impacto em todo mundo. Enfim, a saúde psicológica dá uma balada. Dá uma balada bem boa. E é uma coisa que o exercício em si, ele consegue produzir, não que ele vai conseguir comer tudo que ele quer, enfim, mas a adaptação... Mas vai dar uma liberdade melhor, né? Vai começa ter a uma... modular aquilo, o cara começa a entender, começa uma disciplina. Tá, se eu fiz o meu exercício aqui, tô uma semana treinando, tudo mais, hoje tá controlado, como é que tá, mãe? Posso? Hoje eu posso, então. Tá show de bola, hoje eu vou ficar feliz, hoje eu vou comer minha bolachinha. Cara. E tá tudo certo, porque a pessoa se cuida, faz um ambiente para aquilo, pro corpo dela poder suportar. E não só isso, né? Eu preciso estar sempre com algo na bolsa, sempre com algo na mochila, porque se por acaso eu tiver uma hipoglicemia, eu preciso saber onde buscar. E no ambiente que eu estiver, eu preciso avisar todas as pessoas que estão ali, porque daqui a pouco não dá tempo. Exatamente. De eu me dar conta que eu estou entrando em hipoglicemia e de buscar aquilo ali. Então eu preciso ter pessoas que entendam o que está acontecendo. E mais uma coisa importante em termos psicológicos aqui que me ocorreu agora, eu estava num restaurante com um amigo que é diabético e ele terminou de almoçar e aí ele abriu a caixinha dele, tirou lá o aplicador, levantou a camisa, aplicou. O restaurante parou para olhar pro cara. Porque as pessoas não sabem o que está acontecendo. As pessoas não entendem aquilo. Sim. Então, tu passa a ser alvo de vários olhares, porque esse cara está fazendo o quê? Ele está metendo bomba? Ele está tomando drogas? Ele está fazendo o quê? Então, tu poder diminuir essa exposição, também é legal para o indivíduo que tem diabetes. Então, o treinamento físico, cara... Desculpa, não tem. Não tem como segurar. Não tem. Verdade. E até a questão da diabetes tipo 2 é um público, querendo ou não, que tem uma tendência, né? A maioria com obesidade, enfim. Até a questão psicológica de passar o treino, né? Porque hoje em dia a galera
tem um... Se a galera chegou nesse ponto é porque ela não gosta de treinar, né? Geralmente, né? Então tu tem que também ter uma metodologia que ela faça ela gostar do exercício. Então tem que ser aos poucos, um pouco... será que a musculação é o ideal? Não em termos fisiológicos, assim, será que ela vai, né, se adaptar ou vai... Então a gente tem que também ter o feeling de passar algo que seja prazeroso para ela, né? Hoje eu tenho que ir na academia, hoje eu vou lá na academia. Porque senão daqui a um pouco chega lá nas academias, passam lá 3 de 15, 4 de 8, a pessoa fica abandonada, fica 2 horas, meia hora de esteira, e ela vai treinar superior, botam na esteira. Então tem que ter esse cuidado também, até porque imagina as crianças, né? Acredito que tinha bastante exercícios lúdicos lá para fazer com que eles, né, se estimulassem a ir lá no instituto, né? É no Instituto de Crianças com Diabetes. Isso, Lá. O Lucas então... tava também, a base em si era LPO, né, Lucas? Isso, a base era o LPO ali, claro, tinha movimentos lúdicos para poder fazer um aquecimento, mas era tudo muito bem estruturado. Mas a base em si era LPO porque em questão de treinamento, a gente fazia a exigência de força. Pô, LPO exigência de força. Daniel, e como que a gente... sensacional pensar em LPO para criança, né? Isso aí a gente é. enxerga a Rússia fazendo isso em aula de educação física e aqui no Brasil, não Rússia, pode, Estados não Unidos. sei o quê. Estados Unidos também já tem uma base bem boa. É maravilhoso. E Daniel, como que tu... Te cortei de novo. Vai lá. Qual que tu acha o procedimento mais correto quando uma pessoa passa mal dentro de uma academia, pro professor que está dentro da academia? Qual que deve ser a atitude dele perante uma hipoglicemia? A pessoa tá mal, começa a suar frio, começa a branquear a boca e... Deixa eu acrescentar também. tinha mais um pra O que tu acha de... Vamos acrescentando. Os parâmetros que o professor tem que medir, tem que saber na hora que esse cara chega pra treinar na academia. Perfeito, Pra ele já se prevenir de acontecer algum problema. Vamos deixar redondo então. Como que um profissional de educação física tem que lidar, tem que saber o que tem que fazer pra poder lidar com o indivíduo com diabetes? Saber o número da SAMU é Você importante. lembra das Até perguntas porque a maioria das academias que a gente conhece, o cara que vai te passar o treino não sabe o que fazer com um cara Não sabe nem o diabético. número da SAMU. Não Vai sabe saber o o que que fazer fazer. com um cara diabético. E às vezes Bom. nem o aluno sabe o que fazer. Nem o aluno sabe o que fazer. Quando vocês estavam falando, estava me passando na cabeça exatamente isso. Parece a coisa aqui entrou Tá, tá bom. numa organização aqui de treinamento. Eu fiquei pensando, gente, o cara chega na academia e muitas vezes quem faz a anamnese não é o mesmo cara que dá o treino. E o cara que dá o treino não se dá o trabalho de olhar a resposta da anamnese do cara. Este cara, na ficha dele, tem que estar bem grande do lado ali, que o cara é diabético. E se o cara chega, eu como profissional, mesmo que seja professor de plataforma, eu preciso chegar pro cara e perguntar para ele assim, cara, olha só, como é que tá a tua glicemia? Aí o cara vai medir e vai me mostrar. E aí tem toda aquela questão. Se ele tiver lá com a glicemia dele abaixo de 100, e que tipo de treino eu vou dar hoje para ele? Eu vou ter que entregar carboidrato para ele ou não? Não, tá acima de 100, beleza, treinamento tranquilo. Tá acima de 300, cara, tu vai lá no banheiro agora e tu vai medir tua cetonúria, porque eu preciso saber como é que tá a tua cetose na urina, porque senão eu vou te mandar embora. Quem faz isso? Então, e o professor, a partir do momento que o cara começa a se sentir mal, o professor tem que chegar para ele e dizer assim, cara, onde é que tá a tua bolsa? Exatamente. Onde é que está o carboidrato que eu preciso te entregar? Se por acaso tu tiver um pico hipoglicêmico aqui. Então, é importante que, primeiro, os nossos colegas se deem conta da importância de nós sabermos certas questões. Cara, não precisa ser especialista nisso. Mas é fundamental que a gente entenda certos controles. Porque o que acontece hoje? O cara passa mal, a primeira coisa que o cara faz, bota as perninhas dele para cima, o cara teve lá uma queda de pressão. Pode ser que não. Sal nele. E a resposta sal nele, toca sal. Acha que é lesma. Acha que é lesma. Tá matando lesma. Toca sal. Acha que é lesma. Tá matando lesma agora, toca sal não? Pera aí. Então, é fundamental que tu tenha isso. E tem um cara que foi nosso aluno lá, eu achei muito legal. Ele tatuou no braço dele. Sou diabético tipo 1. Olha que legal.
Então, assim, ó, sou diabetes tipo 1 e ele chega na academia, ele vai lá na mesa do professor e coloca lá. Seja a insulina de carga rápida, porque ele pode estar tendo tonturas e tal por uma hiperglicemia. Então, é importante que ele administre lá a sua insulina. E os sintomas são parecidos, né? São muito parecidos. A São muito hiperglicemia parecidos. e hipoglicemia Isso, são bem parecidas. São bem parecidas. E, inclusive, principalmente a hipoglicemia, ela pode levar, inclusive, a coma. Sim. Então, é fundamental que eu haja rápido para que essa glicemia suba de forma rápida. Então, o que eu diria para os nossos colegas hoje? Ah, mas eu sou estagiário, eu estou só ali na academia. Cara, começa a te ligar. Porque tu precisa entender um pouquinho de diabetes, tu precisa perguntar pro teu aluno se ele é diabético, tu precisa minimamente acompanhar onde esse cara está indo, tu precisa perguntar para ele e tu precisa inclusive conversar com o cara, porque se ele começar a conversar contigo e tu começar a sentir um cheiro adocicado, esse cara tá aí, hiperglicemia, né? Se esse cara começar a apresentar aquele cheiro de cetona, de acetona mesmo. esse cara tá apresentando uma hipo. Então, e eu preciso ainda separar o que é o bafão do cara, né? Tem mais isso. Pode ser que sim. Entender? Mas eu fico esperto. Mas sim, fica ligado. Então, é importante que a gente entenda todo esse processo aí. E, cara, muitas vezes é um 92. Um 92. O cara caiu ali, administrei, o cara não tá voltando um 92. Tem suporte de saúde básica, né? Administra a situação, afasta todo mundo, administra, controla, já tá ligando, chega o socorro, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Tá? Então, assim, ó, é importante também que nós, e quando eu dou suporte de base de vida, eu digo para as pessoas, existe o teu número 1 do teu celular. Né? Pode ser tua família. Mas o número 2 é um 92. O número 3 é um 93. Porque se nós não tivermos a capacidade de pensar rápido e agir, nós vamos muitas vezes perder as pessoas. Então, se eu começar a ter uma resposta hipoglicêmica que pode lá desencadear fraqueza muscular, o cara pode estar indo por uma esteira e cair, se machucar. Então, cara, é importante que a gente entenda esse tipo de coisa. Então, cara, sempre chegou, medir. E tu tem que saber. Tu, como profissional que tá ali responsável pelo cara, porque tu é o responsável pela academia naquele momento. Cara, como é que tá a tua glicemia? Ah, tá assim. Cara, então ali, ó, come uma coisinha. Não, tô sabendo. Ele sempre sabe. Ninguém sabe mais da doença do que o próprio doente. Né? Então, assim, ó, mas é importante que tu diga, o cara vai olhar pra ti, já comi. Tá bem, que bom. Mas eu vou sempre bater de novo. Ah, tá alta. Já foi no banheiro? Mediu? Não medi? Então vai lá e mede. Cara, agora vamos lá. Começou a treinar. Chega pro cara. E aí entra a velha e querida escala de Borg. Como é que tu tá? Essa é a próxima pergunta. Como é que tu tá? Como é que tu tá? Foi a pergunta que eu mais fiz durante 12 anos de personal trainer. Como é que tu tá? Que é a velha escala de Borg. Né? Então, assim, o cara vai relatar. Cara, não sei, tá meio estranho. Parece que eu tô voando. Não sei, cara, eu tô começando a sentir uma fraqueza. Tá andando um formigamento. Então, tá, e o formigamento tá onde? Tá na hipo? Tá na hiper? Essa sensação de voar está na hiper? Tá na hipo? Porque se o cara tiver em hiper e tu entregar para ele glicose, tu vai piorar a situação. Se o cara tiver em hipo e tu vai administrar a insulina no cara, piora a situação. Matou o cara. Então, cuidado. E só trazendo mais uma informaçãozinha, tem muito cara fazendo administração de insulina como esteroide anabólico. Sim. Sim. É um hormônio anabólico. Porque ele é um hormônio anabólico. Só cuidem uma coisa, não está determinado ainda, tá? Não está determinado. Alguns artigos levam para um lado que sim, outros levam para o lado que não. Existem pessoas desenvolvendo diabetes a partir da utilização de insulina como esteroide anabólico. Isso não está determinado, mas existem algumas pessoas desenvolvendo isso. Até porque o corpo entenderia que está entrando de fora. Não tem porquê. E ele não precisa trabalhar. Não precisa trabalhar. Não precisam trabalhar com daquela... O que eu vou fazer? Exatamente. Né? Então, cuidado com isso. Qual era a pergunta? Era se a escala de Born funciona na mesma situação e aplicação
pra o indivíduo que tem diabetes tipo 1 e tipo 2. De forma prática, né? Pra levar pra nossa galera que tá no chão da musculação lá, enfim, vai levar o pessoal pra fazer uma corrida. Essa aplicabilidade da escala de Borg que é sensacional, ela funciona também ainda com o indivíduo que tem E bem diabetes. simples de usar também, né? Nossa, Sim. cara. Não por tem favor, muito... Não custa tu imprimir, não custa tu perguntar. Não custa tu chegar pro cara e perguntar, como é que tu tá? Na verdade, custa 30 centavos a impressão na gráfica de uma escala de Borg. Se você... Eu faria o seguinte, para um diabético, eu faria uma pergunta a mais. Como é que tu tá? Tô bem. Como é que tu tá? Tá, mas tu tá sentindo o quê? Então, eu colocaria uma pergunta a mais. Porque dependendo da resposta... Cara, a resposta que ele pode me dizer assim... Não, pô, a carga tá complicada. Pô, tu tá louco? Enlouqueceu? Tá bem, tô sabendo lá que Sim. é em termos de carga. Cara, tô cansado pra caramba. Tá bem, tô sabendo que é em termos de carga. Agora, como é que tu tá? Cara, não sei. O que tu tá sentindo? Então, eu iria para uma próxima pergunta. Agora, funciona muito, cara. Muito. Escala de Borg é top. E eu acho que a questão de hoje se fala muito em nichos, né? É um nicho muito interessante, porque deve ter pegado na tua época, assim, ó. Excelente tua colocação. O profissional de educação física, ele atendia todo mundo. Ele atendia o do alto rendimento, daqui um pouco no outro horário ele pegava um diabético, daqui um pouco no outro horário ele pegava a pessoa que quer emagrecer, daqui um pouco ele pegava... Então hoje, tem o cara que trabalha lá com alto rendimento, né? O Johnny, um exemplo, trabalha com crianças, o Daniel com diabetes. Então, esses nichos tu vai focando e não dá pra abraçar o mundo, né? Então, tu direcionar o teu público, tu consegue, além de atender uma qualidade maior, tu consegue também ter um retorno maior, né, de alunos. Bom, a gente enxerga academias que são feitas para cardiopatas. Nada impede nós abrirmos uma academia, um centro de treinamento para diabéticos. Mas se nós pensarmos, por exemplo, assim, populações especiais. Cara, eu vou atender criança, vou atender idosos, vou atender obesos, vou atender diabéticos, vou atender cardiopatas. Cara, é um nicho que o cara vai depender daquilo ali para o resto da vida. Então, se nós pensarmos em termos de retorno, aplicabilidade... É um nicho que não tem fim, porque o diabético vai passar o resto da vida dependendo daquilo ali. E tende a ser mais fiel Com certeza. do que a questão estética, que hoje está muito em alta mesmo, a questão estética, mas é mais fiel. Com certeza. E eu levo adiante, na verdade, a gente falou muito bem em nicho. Eu acho que o profissional hoje, para poder ele ter uma especialidade melhor, para ele poder ter um retorno financeiro melhor, nichado, ele consegue ganhar dinheiro. Mas não se enganem, porque a base fisiológica, a base cinesiológica, a base da biomecânica e da anatomia, ela não vai mudar em ambos os parâmetros. E prescrição de treinamento. Prescrição de treinamento, a periodização, enfim. Individualidade, porque, como o Daniel falou, cada diabético responde de um jeito. É a mesma coisa, a base de treinamento vai ser dividida para cada pessoa de acordo com as respostas que ela vai te dando. Parece que eu fiz um bom trabalho aqui. A gente tenta. Para quem quer começar, quem tá estagiando, a gente tem o que serve de parâmetro, independente do artigo que saia, no mínimo 7 princípios do treinamento. E esses 7 princípios de treinamento, eles são levados em consideração independente de qualquer situação que a gente tenha. E digo mais, a questão dos 4 pilares que eu falei ali, a anatomia, a cinesiologia, a biomecânica e a fisiologia, o embasamento que tu tem que ter nele é o que vai te diferenciar do cara que gosta de exercício e do cara que é profissional. É o que tu rebate, é o que tu conversa com o médico, é o que tu sabe aplicar e é o que tu leva pro teu dia a dia. Mas a biomecânica e a cinésio é o que eu vou aplicar dentro da minha sala de musculação. Foda-se. Se tu não souber o que aquela aplicação tá gerando em termos fisiológicos, de impacto fisiológico a nível... Eu não tô dizendo a nível celular, porque a gente já vai um pouco além, mas a nível de tu poder estruturar e causar um ambiente onde vai causar um impacto de melhoria naquele teu aluno, de evolução fisiologicamente falando, tu não vai estar causando treinamento. Tu vai estar sendo talvez um parceiro de treino, tu vai estar sendo um tutor. E não é o nosso caso. Nós somos os profissionais e a gente guia isso baseado em parâmetros. Independente do artigo que sai agora, hoje que a gente tá falando em 2022, as bases, elas são fundamentais. E é o que diferencia. E tu sabendo isso, tu não vai prescrever treino para exaurir neurotransmissor também, né? Que é muito importante. Gostei dessa, cara. Que piada. Mas beleza. Cara, e não me enlouqueça. Não me adoece. Não me adoece. Só voltando num ganchinho ali da questão do professor dentro da sala de musculação com um aluno diabético. Na anamnese eu acho muito importante também colocar pro aluno, para ele passar para ti, principalmente
horários das aplicações e os tipos de insulina que ele está aplicando. Que também é extremamente importante na hora de tu estruturar toda uma rotina de treinamento. Que tu tem que saber a hora que aquele cara aplicou a insulina, qual o tipo de insulina que ele aplicou, quanto que está a glicemia dele, além de saber se é diabetes tipo 1, tipo 2, se está usando insulina, se está usando glifage, metformina. Então, é muito importante saber os tipos de insulina que ele está usando e horários de aplicação. Perfeito. E Mas local isso- aplicado. Mas vai do profissional, né? Porque às vezes muitas das academias, que 90%, o aluno ele preenche a anamnese com a recepcionista. Né? Pois é. Então, daqui a um pouco ele não coloca os horários. Ele coloca ali, eu tenho diabetes. Aí o cara, tem diabetes. Vai bem do filhinho do professor. Então Mas o cara, como- tá, mas... E aí... Mas como o Daniel falou, o responsável é tu. Sim, Tem exatamente. que saber. É. Tu tá ali, quem tá atendendo o cara é tu tem que saber. Isso aí. Cara, existem. Vocês trouxeram uma questão muito importante aqui. Eu discordo do professor ou de uma pessoa que saiba treinamento e acha que sabe tudo. Porque treinar é gerar uma adaptação fisiológica. Então tu tem que saber treinamento e tu tem que saber fisiologia. Então, para quem está se graduando, inclusive colegas nossos, comecem a entender que tu pode saber tudo de treinamento. Se tu não souber de fisiologia, tu tá mentindo. Eu tive a chance, gente, de fazer um curso com o Antônio Carlos Gomes. Ah, esse é fenômeno. Ele fez um curso, o doutorado dele foi com uma TVF. E quando ele terminou o doutorado dele em treinamento, ele disse assim, cara, eu preciso saber de fisiologia. Ele emendou um doutorado em fisiologia, porque ele entendeu que, cara, não adianta eu saber treinamento. Assim como tu colocaste muito bem, se eu não souber fisiologia, cara, eu tô treinando para quê? Que adaptação que eu vou gerar? Porque, como tu disseste, nós temos que ter um cuidado, inclusive anotar determinadas coisas. Porque o aluno chegou, eu faria isso. O cara chegou, mediria a glicemia dele, tanto. Mediria durante o treino, pós-treino de força, pós-treino aeróbio. Mediria quando ele fosse embora. Eu ia pedir para ele me mandar uma mensagem, quem sabe, 15, 30, 1 hora e a cada 2 horas após treino. E eu teria tudo isso anotado. Porque não esqueçam, gente, que nós temos diabéticos do tipo 2. Que daqui a pouco eu posso chegar para ele e dizer assim, ó, cara, olha só, tá vendo esse teu relatório aqui? Vai lá no teu médico porque parece que tu não tá mais precisando de remédio, hein? Então, esses nossos controles são fundamentais. Então, o cara chegou, que horas tu aplicou, qual foi o tipo, porque eu posso utilizar, por exemplo, uma metformina que ela vai por si só já aumentar o risco de hipoglicemia. Sim. Então, se eu tiver isso e tiver o treinamento que eu entendo também que vai e pode desencadear uma hipoglicemia, principalmente pós-treino, cara, eu tenho que ter um controle disso. Porque daqui a pouco a carga insulinêmica dele lá pode começar a diminuir porque esse cara está treinando e ele só tem aquele horário para treinar. Cara, eu consigo treinar às 8 da manhã e não tem como mudar. Bom, então nós vamos repensar as tuas aplicações. Aí entra o trabalho multiprofissional. Eu preciso ter lá um contato muito grande entre o profissional de educação física e o médico. E aí o que eu morro de vergonha é que o profissional de educação física não sabe falar, não sabe se portar, não entende qual é a diferença de uma glicose para uma gordura. Então, aí cabe aqui a gente começar a entender assim, cara, eu posso trabalhar com esse tipo de grupo? Posso, mas eu preciso entender. Porque daí, quando eu for conversar com o médico dele, eu vou conversar no mesmo nível, porque médico, gente, diagnostica. E nós auxiliamos na prevenção e no tratamento daquele processo. Então ele vai diagnosticar, vai determinar lá qual é o melhor fármaco para o cara e o resto é com a gente. Então eu preciso ter esse controle muito grande, essa conversa muito grande. Então posso pensar numa academia só para populações especiais? Ô, parceiro, aí fica bonita a coisa, aí fica linda. Fica sensacional.
Galerinha, se vocês ainda não... Já pega esse insight, se vocês não têm alguma planilha de controle, seja com um aluno de vocês que é hipertenso ou diabético, enfim, que a gente tá falando hoje aqui, façam. Façam porque é importante, porque esse é um balizamento que vocês têm da melhora do trabalho progressivo de vocês. Se ficarem sempre ali nos 7 dobras cutâneas de Pollock e circunferência, isso vai ser chover no molhado. Tapar o sol com a peneira não vai servir como resultado para vocês, porque nesse sentido de diabetes, o que a gente quer é melhorar um aspecto fisiológico, uma condição do indivíduo único naquele momento ali. E é o que a gente pode fazer dentro do nosso trabalho. E se vocês ainda não estão satisfeitos, não querem, não têm tempo, ou simplesmente não querem se dar o trabalho de abrir um Excel e tentar aprender, simples, pô. entra no Instagram do Bernardo aqui, que ele tem as planilhas para poder vender para vocês, ele faz esse trabalho muito bem feito. O cara é o rei das planilhas aqui. Ele é o cara que já deixa mastigado para vocês, que talvez nesse momento tenham preguiça, eu não quero aprender, eu não tenho tempo realmente, pessoal. Muito bom. Não, a gente tem que fazer, é verdade. Mas se não tiver esse controle, se não tiver esse acompanhamento balizado, a gente não tem um parâmetro de quanto tá melhorando. Às vezes o cara tá fazendo um belo trabalho, tá conseguindo ter uma resposta, mas como tu metrifica isso, né? Uma das coisas que eu aprendi muito quando eu vim pra área que estou trabalhando também hoje, a questão de marketing e tudo mais, que tudo são hipóteses. E essas hipóteses, elas devem ser testadas, elas devem ser confrontadas umas com as outras, e as métricas, os números, vão te dizer o que vai ser verdadeiro e o que vai ser falso. Então, dentro disso, eu trago um grande ensinamento. Se as métricas, se o trabalho que eu tô fazendo, desenvolvendo com ele, apontou durante um período, numa planilha, numa condição bem feita que eu fiz, um resultado positivo ou negativo, isso vai condizer se o meu treinamento, o meu jeito de pensar, o que eu estudei até ali foi satisfatório ou não. Caso não tenha sido, o número me mostrou, eu tenho que baixar a cabeça, estudar, recalcular, pensar, ver o que tá acontecendo e fazer de novo. São hipóteses, a gente não pode se dizer o dono da verdade, sair daqui do podcast dizendo que aprendeu tudo sobre diabetes e chegar aplicando que não é bem assim. Até porque ninguém sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo e tem que mostrar. No momento que tu acha que sabe comprovem, tudo, tu para de façam suas aprender. hipóteses, Johnny, eu vou pegar um gancho teu porque tu foste pontual. A galera acha que a avaliação física é dobra cutânea. Cara, desculpa. A avaliação física é muito além do que isso. Eu preciso analisar mobilidade, preciso analisar flexibilidade, preciso avaliar força. Eu preciso avaliar competências físicas. E eu preciso saber e entender, inclusive, fazer as perguntas certas para as pessoas. Aliás, pensando agora nisso, eu acho que a gente tinha que ter uma disciplina de semiologia da educação física, para que a gente aprenda a fazer as perguntas certas para as pessoas. Porque dependendo do que a pessoa me disser, eu preciso montar a pergunta certa para ela, para que eu possa ter a planilha mais adequada, para que eu possa ter o treinamento mais adequado e o acompanhamento mais adequado. Porque o que está acontecendo? O cara chega lá, meia dúzia de dobrazinha, inclusive nem sabe para que serve aquilo. Não sabe a diferença entre foco, né? 4 dobras ou E foco. aí o cara pega lá e acha, igual. ele vai pela dobra e aí ele vê qual é que deu mais baixa ou qual é que deu mais alta para dizer para o aluno. Cara, não é assim, desculpa, não é assim que funciona. Então, assim, ó, tem muita bobagem na nossa área, infelizmente. Mas realmente, é impossível saber tudo, né? Mas quanto mais a gente estudar, mais a gente sabe que não sabe nada, mais no vale do desespero a gente entra. Mas esse é o caminho, não tem o que Tu fazer. sabe que essa das perguntas certas aconteceu comigo, né? Chegou uma aluna idosa na academia pra mim uma vez, eu tava recém começando no estágio. E daí eu, vou fazer uma anamnese rapidinho com ela. Tem algum problema de saúde? Não, deu. Bom, mas idosa, né? Esse problema de saúde é meio difícil. Mas eu deixei passar, deu, tá, mas hipertensão tem? Tem, mas é controlada, deu. Tá. Começou. Tendinite? Tenho nos 2 punhos e nas pernas. Beleza. Diabetes? Tenho, tipo... Tinha que ter perguntado Ela o que tinha não uma tem. lista de coisas, só como era controlado, pra ela não era problema de saúde. sim, Tá precisa ter controlado, cuidado. tá dominado. Tinha uma lista, então se eu faço as perguntas erradas, eu ia ter a resposta errada. Então Exato. tem que ir a fundo mesmo. E as pessoas às vezes não sabem a pergunta técnica, né? Eu tenho falado muito na TV e aí eu tenho que aplicar a linguagem técnica a um público que não é técnico, porque ali eu tô falando para todas as pessoas. Sim. Então eu preciso transformar aquela linguagem. Ontem, por exemplo, eu fui dar uma vivência prática num colégio e os professores disseram, cara, como é que tu consegue, velho? Os moleques ficaram tudo ligado no que tu tava falando. Eu falei, cara, eu falei a língua deles. Então a gente precisa aplicar a linguagem. Então, às vezes, a pergunta precisa chegar na língua da pessoa. Inclusive, tu tem que dar sugestões para ela. Olha isso, tu tem. Alguma vez tu apresentou isso, aquilo? Porque às vezes tu vai perguntar assim, ó, a senhora tem hipertensão?
Eu sei lá, isso aqui é o que? É fogão? O que é isso? Né? É um negócio que eu boto em casa? As pessoas não sabem. Então nós temos que saber aplicar as perguntas certas, porque, cara, tendo a pergunta certa, a resposta vem certa. O meu treinamento, minha montagem de treinamento, aí arrebenta. Perfeito. Eu acho que é só ali a questão do que falta, a questão de treinamento para quem tem a diabetes gestacional, né? Uhum. A gestante já a gente tem que ter um cuidado, mas também é difícil. E a questão, então, falar um pouquinho dessa diabetes gestacional e também do treinamento em jejum pro diabético. Boa, Tá? boa, agora tu veio. As pessoas fazem o treinamento em jejum, e olhou no agora Instagram tu e veio. vamos meter um jejum aí de 80 horas, hein? Tá. O AIJ, o AIJ. Famosa Cara, jejum. o diabetes gestacional, ele normalmente ele é desenvolvido a partir de questões genéticas. Então, assim, alguém da família apresentou diabetes gestacional, quando normalmente a mulher está normalmente na segunda gestação e a primeira gestação o bebê veio acima de 4 quilos. Acaba tendo, então, e normalmente vinculado à obesidade. Então, a obesidade é um fator de risco absurdo, assim, pro diabetes, justamente por essas questões de gordura intramuscular, certo? Então, cuidados com uma diabética gestacional a mesmos cuidados que eu vou ter com uma mulher que está gestante. Então, por exemplo, né, exercícios em decúbito dorsal por uma compressão de veia cava inferior, né? Então, todas essas questões a gente tem que cuidar um pouquinho. E também fazer um controle importante da glicemia dela, assim como eu faria de qualquer diabético, certo? Então, ter esses cuidados. Cuidar, gente, muito com com os locais expostos, sola do pé, essas regiões, porque o diabético ele tem uma dificuldade aumentada da circulação sanguínea, então a cicatrização fica prejudicada por uma incapacidade de recinto de ATP local. Então o indivíduo pode ter lá uma lesão que não fecha, e isso pode ir a fases muito, muito grandes aí nesse sentido. Então a gente tem que ter um controle, conversar, pedir para a pessoa mostrar, porque às vezes a pessoa não entende muito. Tá? E agora pensando no treinamento em jejum pro diabético do tipo 2. Treinamento de jejum, vocês me conhecem, para mim, em termos de composição corporal, é uma grande bobagem, porque nós temos lá em termos de todas as respostas fisiológicas, um controle alimentar da dirrelho em qualquer, seja treinamento em jejum, seja jejum intermitente. Jejum intermitente é outra bobagem que as pessoas não conseguiram entender ainda, o jejum intermitente. Né? Outra bobagem gigantesca. Agora, qual a vantagem do treinamento em jejum pro diabético do tipo 2? O atleta de resistência, aquele cara que faz treinamento mais aeróbio, ele aumenta a quantidade de gordura intramuscular. Às vezes tu vê um maratonista, um cara dessa finura, mas dentro da musculatura dele tem uma quantidade muito grande de gordura. O diabético do tipo 2, normalmente ele é obeso, o que leva a fazer com que ele tenha intramuscularmente uma grande quantidade de gordura também. Qual é a vantagem do atleta? Ele tem uma grande sensibilização do GLUT4, que é aquele nosso carreador que nós já conversamos, que busca a glicose tranquilamente. Lá o cara está sentado em casa, está tudo funcionando. O que o treinamento em jejum vai exigir do diabético do tipo 2? Uma necessidade de captação dessa gordura intramuscular. Então, quando a gente faz uma captação maior dessa gordura intramuscular, eu vou diminuir essa gordura intramuscular, o que vai fazer um efeito cascata de uma diminuição da produção de ceramidas e uma diminuição da interferência da resposta da insulina no seu receptor. Então, pro diabético do tipo 2, treinamento em jejum é legal. Tirando isso, em termos de composição corporal, para pessoas que não têm diabetes, é uma grande bobagem. Certo? Então, é importante que a gente entenda que as coisas não podem ser endemonizadas. Né? Então, assim, para uma pessoa normal, em termos de diabetes, treinamento de jejum não tem sentido. Jejum intermitente, então, piadinha para a gente dar risada. Mas o treinamento para diabético do tipo 2, o jejum é legal.
por causa dessa diminuição da quantidade de gordura intramuscular, que vai diminuir. Então, quando eu diminuo essa gordura intramuscular, eu diminuo a formação de ceramidas, eu permito, então, uma menor sensibilidade à insulina. Né? Uma maior sensibilidade à insulina. Né? O que vai permitir, então, que eu consiga captar glicose de forma mais adequada e a utilização dessa glicose. Certo? Então, é uma coisa legal, né? Parece que um curso que eu dei um tempo atrás ficou na cabeça de alguém. Né? Então, é legal. Muito boa a tua colocação. Inclusive, o diabético do tipo 2, cara, tem alguns artigos demonstrando, inclusive, a quantidade de vezes que esse cara deveria se alimentar. Aí as nutricionistas quase morrem do coração, porque vai lá 7 vezes por dia, não sei o quê. Não. Diabético do tipo 2... às vezes 2 grandes refeições diárias vão gerar muito mais resposta benéfica para esse cara do que aquelas 7 vezes diárias. Então é um ser à parte, em que a gente tem que pensar de forma à parte. E eu espero que quem esteja nos ouvindo aqui não entenda que isto serve para todo mundo. Estamos falando do diabético. Aí sim. E só para que não haja nenhum sofrimento aí em termos de algumas pessoas, falando um pouquinho do jejum intermitente, a gente tem que aprender a ler os artigos. As pessoas não sabem ler os artigos. As pessoas vão lá, dão aquela lidinha, vê um resultado lá e começam a aplicar para todo mundo. Lê o resumo do artigo na capa. O que é a conclusão de um artigo? É responder ao objetivo. Essa é a conclusão. O que os caras estão fazendo? Cara, jejum intermitente. Um grupo come normalmente, um grupo faz jejum intermitente. E o que é esse normalmente para o cara? Não é controlado. O que faz com que o jejum intermitente gere um controle glicêmico desse cara. Então, e o que vai fazer lá benesses, por exemplo, por questões cardiovasculares e assim por diante. Então não é o jejum intermitente. É o fato desse cara não estar comendo qualquer bobagem que está permitindo um controle glicêmico. Agora, tem uma grande outra gama de artigos que está fazendo o seguinte. O cara faz jejum intermitente, o cara faz controle alimentar. O controle alimentar dá derrelho no jejum intermitente. Então, aprende a ler as coisas. Aprende aí na metodologia enxergar que aquele grupo ali está liberado o rango. Aquele outro grupo faz jejum intermitente. Agora, quando a gente começa a colocar isso e começa a analisar de forma mais correta, a gente vê que jejum intermitente é piadinha de dar risada, tá? A gente coloca em pauta. Legal? Legal de entender. Coloca em pauta ali o cara que teve um controle quanto o cara que teve um... Porque a gente tem que aprender, como tu falaste, né? Resumindo ali. O cara que teve controle quanto o cara que teve jejum intermitente e o cara que comeu o que quisesse na vida e quanto o cara que teve jejum intermitente. Não precisa nem estudar muito pra saber a lógica que isso vai dar. Não precisa de faculdade pra isso, né? Isso a gente entende. Não precisa nem de artigo, né? O engenheiro que gosta de treinar, ele vai saber. Exatamente. O engenheiro que gosta de treinar, ele vai se ligar, Perfeito. 2 neurônios conseguem fazer esse trabalho aí, tá tudo certo. Perfeito. Pá, sensacional até agora. O que a gente tem mais de perguntas aqui pra ti? Vamos colocar uma polêmica. A gente já falou várias coisas aqui, mas existe um exercício, na tua opinião, que ele traga maior benefício pro diabético do tipo 1 e do tipo 2? E isso eu coloco aí treinamento de força, exercício aeróbio, enfim. Eu não quero também endeusar e nem endemoniar nada, mas ao ponto de vista da fisiologia, existe um exercício que ele se sobressai, A metodologia, no caso, de exercício que sobressai. Cara, o que eu diria para quem vai iniciar nisso? O início do treinamento, focar mais em questões aeróbias. No início, por essa maior sensibilização do glúteo. Mas é inevitável nós migrarmos para o treinamento de força. Porque muitas vezes o cara está perdendo massa, o cara está fazendo captação de proteína muscular para fazer recintos de ATP, porque ele não consegue captar a glicose da circulação. O que isso vai fazer? Uma necessidade aumentada desse cara buscar mais, seja gordura subcutânea, seja musculatura, para que haja uma captação de aminoácido para recintos de ATP. Então esse cara vai estar perdendo massa muscular por causa do diabetes. Então, para iniciar, Johnny, eu iniciaria com o cara com uma incidência um pouco maior da parte aeróbia.
Mas, inevitavelmente, eu migraria para o treinamento de força e faria um grande conjunto a partir de então. De um treinamento com corrente, com ênfase às vezes aeróbias, com ênfase às vezes de força, e aí eu migraria para esse lado. Então, eu não elejo nenhum dos dois como mais importante. Eu só iniciaria dando um pouco mais importância para a parte aeróbia por causa da sensibilização de glúteo 4. Isso para um aluno iniciante. Isso para um aluno iniciante. E para um aluno mais intermédio e avançado? Cara, eu trabalharia com sempre os dois. Sempre, sempre, sempre. E aí a gente pode, inclusive, pensar mesmo em treinamento polarizado, sem problema nenhum. Vou gerar treinamentos lá de altíssima intensidade com esse cara, em termos de força. Posso migrar para, num dia, posso migrar para outro dia um treinamento de mais aeróbio de curta duração, num terceiro dia um aeróbio de longa duração e viria de novo com um treinamento de altíssima intensidade, de força. Voltaria para um treinamento aeróbio e depois poderia fazer uma semana de um controle um pouquinho mais alongado, de baixa intensidade e longa duração. Então, eu sempre vou trabalhar com os dois juntos. Mas no início, se eu tivesse que elencar, eu elencaria lá mais o treinamento aeróbio. Pensando, inclusive, Johnny, que a gente pode pensar em diferentes intensidades com o treinamento aeróbio, né? Sim, Com certeza. Eu posso pensar em tiros, por exemplo, que eu vou sobrecarregar sistema aeróbio, levando ele para um sistema mais anaeróbio, de necessidade mais anaeróbio, e eu posso fazer mais baixa intensidade de longa duração, exigindo lá mais respostas aeróbias em termos lá de mitocôndria e não sobrecarregamento dos seus carreadores lá de piruvato, por exemplo. Tá? Então dá para fazer uma grande brincadeira aqui com esse processo. Mas eu não diria assim, ó, façam esse ou façam aquele. Cara, a brincadeira tá com os dois. Excelente. E quem pegou o insight da fala já fez um curso de periodização aí. Quem se ligou. Exatamente. Quem se ligou já fez um Eu curso ia falar agora. Basicamente, a gente começou no período de base, um período de choque, período regenerativo e vamos seguindo a vida. Fizemos um ondulatório numa semana, isso Exatamente. é muito interessante. Isso é muito interessante. Deixar um insight também. A galera que acha que separa muito ali o treino aeróbio do treino de força em si, o treino de força também tem a capacidade de fazer algumas alterações do sistema e treinar a questão cardiovascular, a questão do sistema, um sistema ventilatório, enfim, causar adaptações que seriam propriamente ditas, entre aspas, aeróbio. Então tudo vai da intensidade, da modulação como tu faz e da periodização como está feita, né? Acho que tá na mão do profissional de educação física ali, né? E lembrando que sempre quem vai responder isso aí também são as planilhas de vocês e chama o B aí. Mais uma vez aí. Tá pagando um fardinho pra ele de alguma coisa. Eu tô promovendo todos vocês, né? Vou Ele tá promover me o curso cutucando Daniel aqui também. embaixo, ó. Eu tenho que promover. Terceira vez que divulga a planilha. Quando vê, a gente já emenda um curso, nós todos aqui, já vamos fazer um curso também. Por que não? Agora tu veio, cara. Por que não? Por que não uma masterclass? Por que não? É a ideia inicial do nosso projeto. Por que a gente não faz isso aí? Pra você que ainda não viu ainda nosso primeiro episódio, por favor, vá lá. Nós falamos sobre a ideia da nossa Masterclass que a gente tem, que é de trazer em um final de semana ou até 2, nós, enquanto profissional de educação física, cada um com sua especialidade e convidados, que a gente gostaria, para que tivesse uma vivência prática e teórica de alguns assuntos bem nichados, bem específicos dentro dessas 4 bases: cinesiologia, anatomia, biomecânica e fisiologia. É isso que a gente busca trazer pra vocês. Então vai lá, já assiste esse episódio, deixa o like pra nós, tá bom? Já vai também e segue o professor Daniel, porque ele tem um canal hoje dentro do Instagram, tem um Instagram voltado a Garlip Science. Garlip Science. Garlip Science. Ele também fala muito sobre a questão da educação física, a questão do treinamento. Ele é um professor renomado da UBRA, é um nosso amigo aqui e que a gente quer, já faz esse convite agora para que ele participe de uma masterclass, de uma mentoria, de um curso que a gente vai poder Tá aceito. mostrar pra vocês. E toda semana tem conteúdo lá. Ó. Tá aceito. Tá postando conteúdo direto lá, né? Eu já lancei uma ideia e já vamos fazer. Tá aceito o convite já. Bora. Isso aqui. Trabalhar Fazer um com os ping-pong, caras Daniel. grandes. A gente já faz ao vivo mesmo os cursos, a gente já vai montando, a gente... Meu diretor, quanto tempo a gente tem ainda? Só pra mim não passar. A gente Dá tem pra 15 fazer, minutos dá ainda. pra fazer. Dá pra falar bastante Dá pra falar bastante coisa, dá pra conversar, bora lá. fazer o ping-pong, vai lá, Chega Diogão. pra uma Tu resenha, que tava né? com saudade do nosso programa aqui, pra quem viu os outros episódios, sentiu falta do Diogo. Hoje ele tá aqui com a gente, galera, presença ilustre. É ele e o Daniel. Dois convidados. Dois convidados. Pra quem viu os outros episódios, não viu ele Não aqui. viu ele aqui. Tu viu? Inclusive, teve gente que viu aqui, se vocês notaram, quem serviu a água pro Diogo foi o professor Daniel. Então, por favor, Diogo, a palavra tá contigo. Quem é esse cara aí? Parece toda hora convidado esse Diogo aí. Que loucura, né? Não, acho que dá pra nós fazer aqui uma resenha boa
A gente sempre faz Areia. um ping-pong aqui, né? Pelo menos quando eu venho. Quando Então vai vem, ser a vem. primeira vez que a gente tá fazendo ping-pong. A gente Toda sempre vez faz que eu esse venho, quadro, primeira estamos vez. estreando ele hoje, né? Boa, tranquilo. Prazer fazer parte aqui nessa estreia. Não, ping-pong rápido, a gente faz algumas perguntas aí, mais pro lado pessoal também, não vamos te quebrar tanto, eu acho. Pode ser com uma palavra, uma frase, a resposta. Vamos começar de leve. O esporte favorito. Surf. E tá levando o filhão já também, né? Tô, Pelo que eu vi, tá o guri vendo, já tá... vendo, bora lá. Já saiu da Mora e já tá na... Não, pranchinha direto. Show. Pranchinha. Ser professor É uma realização de poder passar o que a gente aprendeu durante muito tempo e ver isto ser despertado na cabeça de vocês. Cara, ser professor, eu acho que é ser o melhor profissional que existe na face da Terra. Pra mim, educação física é... Cara, é tudo, velho. Educação física é a minha vida, é o que eu respiro, é o que eu gosto, é o que eu amo e é o que eu quero fazer o resto da minha vida. Time do coração. Grêmio. Essa aí o Primeiro Max me falou, tocou, né? hein? É que o Max é do basquete, né? O Max não sabe a diferença de bola. Ele não sabe. Se entregar pra ele 2 bolas diferentes, ele não sabe qual é a diferença. Ele falou. Brasil ou Portugal? Brasil, Sempre. sempre, sempre. Comida preferida? Estrogonofe. Com ou sem batata palha? Com. Raiz, importante, Raiz, importante. né? Isso é raiz. Importante. Mas o churrasquinho vai de vez em quando, né? Boa, churrasquinho todo final de semana, né? Me diz uma coisa, que eu ia fazer a pergunta. Como é que eu fiz pro Max aquele dia que ele ficou... Você perguntou? Tu Era perguntou? Max por Max. Max por Max. Daniel por Daniel. Descreva a pessoa, Daniel. Ah, velho. Cara, assim, ó. Alguém que quer ajudar. Alguém que pensa no coletivo. Alguém duro em termos de aplicabilidade, muitas vezes. Mas com um coração gigantesco. Então, com a mesma mão que eu bato, é a mão que eu acaricio. Então, tento sempre buscar o que há de certo, correto. E um cara que está pensando sempre em crescer. Sempre em crescer em termos de conhecimento e de ser humano. Show. Pesos livres ou máquinas? Livre. Cara, que sensacional. Sensacional. Peso livre, né? Fisiologia no TikTok. Eu ia fazer uma parecida agora. Eu ia estar falando influencers do YouTube e do TikTok. Opinião. E eu por já favor. vou- Piadinha, pra gente dar muita risada. É bom. Ô, Daniel, claro que tu fez um site agora em questão de curso ali, né? Mas o que tu acha da educação física EAD? Não quero também te botar numa fria aí. Mas é uma questão que a galera me pergunta muito. Os alunos, Diogão, tá tendo educação física EAD agora, né? Como é que é? Como é que funciona? Cara, como é que eu enxergo o EAD? O EAD ele tem a sua validade, porque a gente consegue, à distância, como nós estamos fazendo aqui, levar conhecimento para as pessoas. A única coisa que eu enxergo é uma falta, muitas vezes, da prática. De muitas vezes, tem curso 100% EAD. Então a gente precisa ter essa prática. E a única falta e a única problema que eu vejo é que falta esse olho no olho. Porque quando tu tá presencialmente, tu olha pro aluno, só pelas feições dele tu entende se ele tá entendendo ou não tá entendendo. E muitas vezes no EAD tu não tem essa capacidade. Mas é uma ferramenta útil que vem para acrescentar, mas nós temos que repensar os nossos programações aí para que não se perca muita coisa. Porque pensar numa barra e pegar uma barra são coisas bem diferentes, né? Show. E 3 referências, até pro Max eu dei essa sessão de ele colocar 5. Mas no fim ele foi em 3, né? Na educação física. 3 referências pra ti. 3 referências. Cara, aquele professor lá me marcou. Cara, eu não posso deixar de fora o professor Adroaldo Gaia, que foi meu orientador de iniciação científica, de TCC, de mestrado, de doutorado, que foi um cara que colocou em mim a crítica. Eu sempre aceitei muito e hoje vocês me conhecem bem, eu vou pro pau. Então, assim, esse cara, ele modificou a minha forma de pensar.
Então, o professor Adolfo Gaia, para mim, é o cara, assim, em termos de conhecimento. Um cara que eu tenho muito respeito, muito carinho e tenho acompanhado muito, o professor Antônio Carlos Gomes, que é um exemplo de humildade e de conhecimento. Um cara que é completamente diferente aí do que nós temos aí fora. E um terceiro cara, eu chamaria de Antônio Barcelos Crescente. O cara que estendeu a mão para mim na hora de entrar na Ubra, ele que fez lá todo o processo e ele falou: alemãozinho, chegou a tua vez. E esse cara, para mim, ele tá no meu coração, ele mora aqui dentro. E se tu me permitir, uma quarta pessoa seria o professor Oswaldo, que também Donizete, que é um cara que trabalhou comigo, esteve comigo. Então, assim, existem referências que são referências em termos de conhecimento, mas existem referências que são de posicionamento. E esses caras, para mim, não tem. Eles são sensacionais. Cara, muito massa, tudo muito verídico. Então, Daniel, gostaria que tu te apresentasse como que a gente pode te encontrar nas redes sociais, quais são os teus projetos, tem algum curso próximo que a gente possa já enganjar com o pessoal e fazer essa promoção também para conseguir aí curtir teu curso, ou ver tua plataforma, como é que tá a tua situação? Beleza. Eu acabei abrindo uma empresa, então eu migrei as questões de conteúdo para Garlip Science. Tá? Então, e agora eu fiz inclusive um site, www.garlipscience.com.br, onde eu tenho lá um blog, onde eu faço análise de muitos artigos e faço toda uma explicação. Também faço isso lá no Instagram e no Facebook da Garlip Science. Tenho um canal no YouTube, que é Daniel Carlos Garlip, também pode entrar lá e me seguir. E agora eu acabei de lançar um curso chamado Intensidade do Treinamento Físico e Emagrecimento. É um site que tem 8 módulos, são mais de 8 horas, com mais de 17 vídeos, onde eu faço uma análise desde a fome e saciedade até como é que eu faço, como é que eu monto um treinamento para que as pessoas tenham uma resposta em termos de emagrecimento mais importante. Então a gente migra ali desde questões biomecânicas, cinesiológicas, fisiológicas, nutricionais, não me meti na nutrição, porque eu sempre digo que eu sou proibido de falar de grão de arroz, mas eu tenho que entender de glicose, entender de gordura, entender de aminoácido, né? Então assim, eu nunca vou falar de um grão de arroz, mas eu sei como é que isso funciona. E isso tudo está nesse curso aí que está lá disponível. É só entrar lá, garlipscience.com.br. Show de bola. Perfeito. Douglas. Fazer encerramento já? Por gentileza, então. Então tá, primeiramente queria agradecer muito ao professor Daniel, que pra gente é uma grande referência. Eu tive aula com ele no meu segundo semestre na faculdade. Foi o cara que me fez, sabe, dar aquele estralo? Então Sim. você não correu no segundo? Então, tipo, cara, foi uma honra pra gente ter como convidado hoje, né? Agregou um conhecimento de forma incrível pra gente. Pra mim, Deus do tempo que eu tava na faculdade até hoje. Então, sem palavras para agradecer, muito obrigado mesmo. Agradecer a Atos Produtora, que tá ajudando, que abraçou a ideia com a gente aqui do PodFit, né? Os contatos do Daniel, do curso, site, tudo vai estar na descrição do vídeo para quem quiser achar ali, para ficar mais fácil de localizar, né? Instagram, então vai estar tudo ali. E agradecer a todos aqui da mesa, porque hoje foi um episódio sensacional. Foi muito bom, do Foi início muito bom. ao fim. Bom, queria agradecer o convite aí também da galera. Agradecer o Diogo, né, que tá participando aqui. Ô, meu diretor fica louco lá com ele, só se liga. Tá, galera? Muito obrigado, então, pessoal. Damos encerramento a esse PodFit, o nosso último PodFit deste ano de 2022. Voltamos em 2023 com a corda toda, com muitos mais convidados, com curso, com masterclass e com muito que a gente pode oferecer para melhorar você, profissional e estudante de educação física, porque isso é feito para vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês, um abraço e até o próximo PodFit. Valeu.